Bom dia, estamos ao vivo para todo o Brasil com o programa Conversa de Padre. Você que estava acompanhando aí o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, vou conversar aqui com 3 sacerdotes que são irmãos. Logo depois teremos a Santa Missa direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Começa aqui com o Padre Sérgio Luiz da Costa, ele que é vigário paroquial da paróquia São Cristóvão. Tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Eis que vem o Pai para fazer a vossa vontade. E aqui tem gente... O Padre Sérgio foi ordenado no mesmo dia que um dos seus irmãos, daqui a pouco vamos conversar com o Padre Cildo, no dia 25 de fevereiro de 1991, é o irmão mais velho dos 3. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, William, bom dia a todos os telespectadores, né, que estão nos assistindo. É uma alegria imensa de estar aqui, né, de poder partilhar um pouco da minha experiência, da nossa experiência na vida religiosa sacerdotal com vocês aqui. Né? Maravilha. Então, uma alegria muito grande. Alegria será nossa. Aqui o Padre Cildo César da Costa, ele que é o irmão do meio, superior providencial da província Brasil Meridional, sede, é o Seminário do Sagrado Coração de Jesus de Corumbá, Santa Catarina. E o lema também sacerdotal dos 3, o lema é o mesmo, né? Eis que vem, ó Pai, fazer a vossa vontade. Padre Silvio, como eu falei, é o irmão do meio, e também foi ordenado no dia 25 de fevereiro de 1991. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, William, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. E é com grande alegria que a gente está aqui. A minha presença, a presença dos meus irmãos, é um momento de... para nós 3 se reunir é difícil, né? E é com grande alegria que a gente está aqui. Nós só corrigindo ali, nós ordenamos no dia 11 de dezembro. 11 de dezembro de 1999, né? Foi essa nossa... E ordenamos juntos, eu e o Padre Sérgio juntos. Então vamos lá, deixa eu anotar aqui na minha ficha. Pode 11 de dezembro. 1999. 1999. Porque daí tem uma coincidência com o próximo que você vai apresentar agora. Ah, legal. Então vamos lá. Padre Silvano João da Costa, é diretor do Colégio e Faculdade São Luís, residência no Convento Sagrado Coração de Jesus, em Brusque, Santa Catarina. O Padre Silvano é o irmão mais novo e o que foi ordenado depois. Então, quando que foi a ordenação do Padre Silvano? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, muito obrigado pela acolhida, né, que a TV Evangelizar nos dá. É um estar em família. Eu acho que aqui é o momento de, como irmãos, compartilharmos aquilo que fazemos na nossa casa e no nosso lar, e que bom tornar aquilo que na vida privada a gente faz, tornar o público, né, essa partilha entre irmãos. Sou irmão caçula, né, e como caçula, depois de 5 anos, né, tive a graça de vir, né, com o amor dos meus pais. Fui ordenado no dia 11 de dezembro, na mesma data, mesmo dia e mês, mas de 2004. 2004, com bacana. o mesmo lema, o et venio, né? Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Que bacana. Quero acolher você em todo o Brasil que nos acompanha via satélite, também através das 86 emissoras, mais de 1.300 cidades pelos canais abertos, 19 capitais. Acolho você também que nos acompanha pelo nosso aplicativo e pelas nossas redes sociais. E para nos ajudar no programa também na nossa interação, eu não estarei aqui sozinho, né, junto com os padres, também estarei com a nossa querida Eli. Seja bem-vinda, minha querida, bom dia. Bom dia, William, bom dia aos padres e a sua bênção, e é uma alegria estarmos no programa de hoje, já convidando você também para participar, para interagir, mandar a sua pergunta para os nossos padres de hoje, 3 irmãos aqui participando do Conversa de Padre. Vai interagindo com a gente aqui nas redes sociais, facebook.com/TV Evangelizar Oficial, também no nosso canal do YouTube e também através, é claro, lá no nosso TikTok, que é a nossa novidade, você também pode acompanhar e também mandar a sua pergunta. O que você perguntaria para os 3 irmãos, hein? Interaja com a gente aqui nas redes sociais, que nós teremos a alegria de fazer as suas perguntas para esses sacerdotes. Então tá aí, você pode interagir, tá? Ali com a Eli. O que você perguntaria para os 3 irmãos?
Nós queremos ler aqui a sua pergunta, a sua dúvida, a sua curiosidade. Quero mais uma vez reforçar, logo mais ao meio-dia, Santa Missa direta aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Por isso você pode ligar, deixar o seu pedido de oração, deixar a sua intenção, 41 3221 6060. E hoje, às 19 horas, vem voz, evangelização e música. E para começar então assim, agora, para valer o nosso programa, roda a vinheta com o quadro Vida de Padre. Tá aí então, olha só, nesse quadro, né, eu vou aqui falar uma palavra e aí cada um de vocês tem a oportunidade de discorrer sobre essa palavra então. Quando falamos em passado, o que vocês lembram? Vamos começar aqui pelo Padre Sérgio. Bom, falar de passado é falar de toda uma história da vida da gente, né? De tudo que a gente viveu, tudo, os sonhos, os ideais, tudo aquilo que desde criança foi trazendo para dentro do nosso coração, que é a família, né? Então penso que na vida de um padre e da nossa vida de irmãos como padres, a nossa infância ela tem um valor muito grande, a presença de nossos pais, né, de nossa mãe, que hoje ela está com Alzheimer, né? Essa foto, né, que está passando aí da mamãe de vocês, né? E que eu estou cuidando dela hoje, né, estamos cuidando dela, mas falar do passado é falar de tudo que, é passar um filme de tudo aquilo que Deus foi agindo pelo testemunho deles, né? Pela fé, pelo amor, pelo carinho que esses dois tiveram por nós três, né? Então, o amor que eles têm por nós e nós por eles é olhar para trás e dizer assim, obrigado, Deus. É olhar para o passado com gratidão. Com gratidão. Padre Cildo, falando de passado, o que vem à mente, o que o senhor lembra? Passado lembra pai e mãe, passado lembra a nossa rua, né? A Esteve Júnior, lá em Joinville, lembra a família, né? Lembra amigos de infância, o jogo lá no nosso barrinho, campo de futebol, sempre adoramos jogar futebol. Passado lembra toda essa realidade, a escola, né? O primário, aquela questão de começar a aprender a escrever, a ler, sempre lembrando que a gente aprendia a escrever, a ler já em casa, porque a mãe nos ensinava, aquele caderno de caligrafia, né? Antigamente se tinha muito isso, né? Então a mãe já botava nós lá na mesa fazendo a caligrafia para tentar fazer, quando chegasse na escola, já estava. Passado lembra a fé também, né? Passado lembra a fé, porque a mãe levava, pai, mãe levava nós à igreja. Aquele momento da semente, né? Que a semente estava sendo lançada. A oração em casa, passado lembra a reza do terço, os encontros das novenas de Natal, de Páscoa, entre as famílias da nossa rua. Esse passado, ele tem saudade, né? Tem saudade. Que bom. Padre Silvano, quando se fala de passado, o que vem à mente, assim, destaca? Idem do que foi falado, mas colocaria a gratidão no sentido não só das coisas boas, sim, mas o passado também lembra os desafios. O passado sempre é a construção do presente. E eu sou muito grato pelo passado que tivemos, porque nós tivemos dificuldades também. Que tipo de dificuldade vocês tiveram? Por exemplo, uma dificuldade que nós tivemos como família, e creio que aqui foi uma base sólida para rezarmos mais, procurarmos a Deus. O nosso pai era um excelente pai, que nos traz muita saudade. Dia 22 vai fazer 3 anos do seu falecimento. Certo. Só que o nosso pai, um homem trabalhador, um homem dedicado, um homem da família, e ele tinha uma fragilidade que era o alcoolismo. Certo. Né? E diante dessa fragilidade do alcoolismo, da doença, nós, com a mãe, né, não podemos desistir do pai. Não Isso podemos na infância desistir. de vocês? Na infância. Então, a oração, quando o Cildo coloca, né, a gente chama de Cildo Sérgio, né? Sim. Coloca essa fé que nossa mãe teve, e que se não fosse essa dificuldade, falo de uma, né, nós talvez não estaríamos aqui hoje, porque essa dificuldade
fez a gente rezar mais, acreditar que Deus pode, e Deus fez maravilhas na nossa vida. Em 86, nosso pai, graças à instituição Alcoólicos Anônimos, nosso pai parou de beber, reconstruiu a nossa família, optou pela nossa família, optou pela esposa e Qual a pelos idade filhos. que vocês tinham nessa época? Eu tinha 12 anos. 12 o anos. Sérgio, o Cildo tinha ali seus 16, 17 anos. Né? Então, quando a gente retrata o passado, nos vem não só os momentos, que aqui como eu disse, idem, né? Todo aquele vizinhos, amigos, parentes, familiares, todos os momentos felizes que tivemos, mas também as dificuldades, porque as dificuldades nos amadurecem. A dificuldade faz a gente criar objetivos na vida, persistência, e creio que a nossa vocação se deu muito na persistência de nosso pai, de nossa mãe. O nosso pai, particularmente para mim, que sou caçula, é o meu herói, não um herói de capa, Sim. mas um herói que soube fazer a opção pela família. Bacana. Né? Gente, é bacana porque, veja, nós estamos aqui conversando com 3 sacerdotes. Aí, de repente, você fala assim, poxa vida, a vida deles, então, foi uma vida perfeita. 3 padres, mas tiveram dificuldades. E eles estão narrando aqui justamente um desafio, porque o seu pai, quando eles eram ainda crianças, era um pai que vivia essa situação do alcoolismo e superou. Padre Sérgio, voltando um pouco na sua mãe, eu sei que o padre Silvano já falou aqui, mas o que o senhor destacaria nela, principalmente nessa fase difícil que vocês viveram com o pai de vocês? A fé, a esperança, mas o que ela falava com vocês? A mãe, até o Silvano colocava ali a questão do pai, herói, né? O pai, ele dizia sempre para a mãe que ele não gostaria que ela trabalhasse fora, que ela cuidasse de nós. E esse foi um presente que nós tivemos, a presença da nossa mãe 24 horas conosco. Bacana. Então, isso tudo mostrou essa maternidade, esse carinho, esse afeto, essa preocupação que ela tinha conosco, né? A mãe sempre foi uma pessoa humilde, corajosa, e mesmo no desafio do alcoolismo do pai, ela sempre mostrava o valor da fé. Foi um exemplo. Foi um exemplo, e ela sempre dizia para nós, a gente às vezes escutava pessoas dizer para ela separar do pai, né? E ela dizia, não, um dia eu estive diante do altar do Senhor e prometi, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O teu pai está doente, é um momento triste e eu respeito. Então, eram atitudes de uma pessoa de fé, né, que não fez teologia, mas nos ensinou teologia. Com a vida, com né? a vida, com aquilo que a gente fala na teologia é o chão da vida, né? Do dia a dia. E diante da nossa pobreza, das nossas dificuldades, a mãe sempre tinha um jeitinho de consertar tudo, de deixar aquele ambiente gostoso, né? Então, eu tenho a mãe assim também como um presente de Deus, um dom de Deus que Ele nos deu, né? E hoje a gente cuida dela, né, com o Alzheimer dela, tudo, mas a gente sabe que o senhor, de forma específica, a sua mãe mora contigo, né? Eu moro com ela. O senhor que mora com ela, no com caso. ela, na casa nossa, lá onde nós vivemos, né? Moramos e vivemos. O senhor quer falar alguma coisa nesse Eu gostaria sentido? de salientar a questão da devoção a Maria. Ah. A mãe é uma devota a Nossa Senhora, sempre foi. Então, nós, todas as noites, rezávamos o terço. Todas as noites. Menos sábado e domingo. Porque a presença do pai dentro da doença do alcoolismo levava ele para o bar, levava ele para fora de casa. E isso fazia com que a família não tivesse a oportunidade de se encontrar para rezar o terço. Mas às noites o pai trabalhava, porque o alcoólatra sempre é assim, né? O alcoólatra, ele não é uma pessoa ruim, né? Ele é trabalhador, ele é responsável, mas se a preocupa doença, com a família, né? Porém, vê, o pai ganhava o salário dele e entregava nas mãos da mãe, né? A mãe era essa devota Nossa Senhora, e a gente rezava o terço, e não era um terço qualquer também, né? Tinha que rezar o terço, tinha que ler a Bíblia, o Evangelho do dia. Tinha
A a Z de Bom Jesus de Iguape, nós tínhamos que ler de A a Z a oração, né? E interessante que o Silvano, nessa parte, vou condenar, Vamos lá. Silvano dormia. Dormia, essa era... E nós cutucava a mãe. Teve um fato inesquecível. Nós tínhamos entre irmãos, né, o conselho de irmãos. E dentro da dificuldade, por isso que eu falei que a dificuldade nos amadurece, a gente se viu na necessidade de ajudar nossa mãe, né? E de lavar louça, enxugar louça, limpar a casa. E sempre depois de lavar a louça, da noite, do café, íamos rezar o terço. E eu lembro uma certa feita que a gente diz, mãe, porque nós tinha algum programa na TV que a gente queria ver, e dizia, mãe, a mãe vai terminando de lavar, a gente vai começar a rezar o terço, né? Aí chegando lá no quarto, era o beliche e a cama do lado, né? Casa muito simples. Aí a gente começou a brincar, né? Jogar travesseiro um no outro, tal. Aí na greta, né? Entre uma tábua e outra da parede, aí a mãe está chegando, a mãe está vindo. Aí o Cildo, quando a mãe abre a porta, né? Com a tramela, abre a porta. Quinto mistério. No quinto mistério contemplamos. A mãe disse, mas que terço rápido vocês Quinto mistério, paramos as peripécias e vamos rezar. Mas a mãe, se eu posso dizer da mãe, a mãe é a força. Eu vejo, quando alguém me fala assim, o que é uma pessoa ter fé, o que é ter espiritualidade, não é pelo que a pessoa reza somente na igreja, é o que a pessoa faz da sua vida. E a mãe foi uma presença que sabe que ela é uma pessoa de Deus, não pelo tanto que ela reza, mas pela presença dela no dia a dia. Bacana. Sua sensibilidade, sua persistência, sua fé, sua devoção. Então, a mãe foi aquela que realmente foi o nosso porto seguro, né? Bacana, e é ainda hoje. Bacana, tem um santo, não vou lembrar agora exatamente como, mas reza como se vive, vive como se reza, né? Às vezes nós somos o que somos não somente por aquilo que nós rezamos, mas da forma como nós vivemos. Mas a Ellen tem perguntas aí, Ellen? Tem perguntas e o pessoal está interagindo aqui. A Selma falou assim, obrigada aos seus pais, que agraciou a nossa igreja, ofertando os 3 sacerdotes para servir ao Senhor. E aqui a Tatiane está participando com a gente, ela falou assim, bom dia, padre Sérgio, Silvano e Cildo. O que significa ser padre nessa jornada para vocês? Olha, bacana. O mais velho sempre começa. Esse é o problema do mais velho, né? Sempre foi. Depois eles, né? Mas olha, ser padre sempre para mim foi algo que me chamou muita atenção desde criança. Desde pequeno, eu via a figura do padre, me encantava aquilo ali, né? E me chamava a atenção muito. Essa imagem é do que? Da paróquia? Santuário Sagrado Coração de Jesus, onde nós nos ordenamos sacerdotes. Bacana. Onde hoje o padre Anísio, né, muitos conhecem, o reitor, né? É o reitor desse santuário, eu também fui reitor. Nós 3 nos ordenamos aí. Bacana. Então, respondendo à pergunta, ser padre hoje é o desafio que Cristo abraçou desde quando aqui chegou. De mostrar o reino de Deus, de levar o reino de Deus, de mostrar o amor de Deus. Então, diante de tantas coisas que acontecem na nossa realidade, no nosso mundo de hoje, eu acho que eu tenho certeza que o padre, ele tem uma missão muito bonita, que ele tem que concretizar a cada dia, para dizer a este povo que há um Deus apaixonado por mim, por você, por nós. E sempre digo que, diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, no mundo atual, Deus nunca esteve tão presente como Ele está presente hoje. Então, ser padre, para mim, é uma alegria. Para mim, é uma realização. Se eu pudesse voltar atrás e tivesse que fazer todo esse processo para chegar aonde eu cheguei, eu faria tudo de novo. Bacana. O nosso bloco está chegando ao final.
no decorrer do programa, nós vamos tocar nesse assunto também em relação ao Padre Cildo, o Padre Silvano. Eu quero lembrar que meio-dia tem Santa Missa direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, por isso você pode ligar, fazer seu pedido de oração. 41-3221-6060. Às 19 horas tem a segunda etapa do festival Vem, Voz, Música e Evangelização. Teremos aqui hoje os 6 candidatos, onde sairão 3 para a grande final no dia 25, dentro da festa de Jesus das Santas Chagas, o vencedor, vai ter ali toda a premiação, show com o Padre Reginaldo Manzotti e também com Adriana Arides. Amanhã, nossa programação, 8 horas, Santa Missa, direto do Santuário, 9 horas, Padre em Missão, Santa Rita de Cássia, nesse contexto também recebeu ali a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, um Fé na Vida especial sobre São José, também nesse contexto da festa de Jesus das Santas Chagas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Oi pessoal, é a segunda etapa do Vem, o Festival de Música Católica da Rede Evangelizar. São composições de todos os cantos do país, 6 selecionados. Quem serão os finalistas? Você já tem a sua torcida? É a emoção que a música desperta aqui no palco da TV Evangelizar. Vem a partir das 7 horas da noite. Por mais difícil que seja, acredite, coisas incríveis estão por vir. Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Para você que teve Covid, felizmente se curou, mas viu seu cabelo cair de forma acentuada e ficar ralinho, a única alternativa é o fortalecimento da sua imunidade. E tá aqui, o CapMX, eleito 2 vezes o melhor tratamento capilar do Brasil. Ele é um poderoso polo vitamínico. O CapMX tem 19 vitaminas e sais minerais que vão agir diretamente no seu bulbo capilar. Em questão de dias, seu cabelo vai voltar a ficar forte, sedoso e saudável. O CapMX é um produto 100% natural, não tem contraindicação e é reconhecido pelos órgãos reguladores. Liga agora no 0800 003 7474. A entrega rápida e gratuita para todo o Brasil é por nossa conta. As parcelas ficam em 10 vezes sem juros em todos os cartões. CapMX, mais saúde para seus cabelos. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Você terá a chance de se aproximar e entender ainda mais as Sagradas Escrituras na série especial Mês da Bíblia. Ao longo de 4 episódios, o estudo e a leitura orante da Palavra de Deus na companhia do Padre Eduardo Ribeiro. Esta é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. A Palavra de Deus. Todo sábado, à 13h e domingo às 2h45, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta ao programa Conversa de Padre, hoje eu conversando com 3 irmãos. Quero lembrar que segunda-feira é dia do nosso grupo de oração nacional e teremos a presença do Padre Christian Shankar, da Silvia Novaski, irmã Valéria e também o Vinícius aqui da obra Evangelizar é Preciso, a partir das 19 horas. Lembrando que nós estamos então abrindo ao público a partir de segunda-feira, a noite de louvor, porém você tem que ligar no call center, tá? 41 3221 6060, porque é limitado ao público, tem um número X,
tem um número de pessoas que nós vamos receber aqui no auditório, então você precisa ligar. 41 3221 6060. Deixe o seu nome. Olha, vou começar aqui com algumas perguntas, mas vamos mexer aqui. Vamos começar aqui. O padre Sérgio fala assim, por que começa sempre pelo mais velho? Eu vou começar agora pelo irmão do meio. E aí vocês podem discordar do que eu vou perguntar aqui, tá bom? Pode discordar um do outro, sem problema. Quem é o mais mimado dos três? O mais mimado? Mais mimado. Ai, ai, ai. Aí mexe com a ferida. Porque o mais mimado é sempre o caçula. Sempre é o caçula. Então é o caçula. Então vai sobrar para ele. O caçula. Eu vejo assim, como caçula, eu acho que a nossa história... Ele aceitou. Eu concordo. Mas veja, o Sérgio e o Cildo saíram com 15 anos de casa, né? Quando eles tinham seus 14, 15 anos. E eu fiquei com a mãe. Sim. E com o pai naquele momento difícil. Então, a gente se apegou muito, né? Era o caçula e um caçula dentro de um contexto. Sim. Então, o amor, a proximidade, né? A dependência ficou muito. Eu concordo. Sim. O mimado no sentido, a preocupação da mãe, a preocupação do pai, esse Mas tempo sempre de tem aquele 5 cuidado anos, com o mais novo, né? esse sim. tempo de 5 anos ali que a gente viveu, eu com eles, né? Realmente teve uma proximidade enorme. Padre Sérgio, quem é o mais falador dos três? Ou que se expressa mais comunicativo, mais contador de história? Aí eu tenho que me entregar, né? Eu falo às vezes demais. Parece aqui na televisão que eu falo menos, sou mais quieto. Por causa das câmeras. Mas nas câmeras, assim, tu não tem aquela, né? Mas em casa, assim, eu tenho essa facilidade de falar mais, de conversar mais, de brincar mais, né? Mas, assim, tranquilo, isso eu aceito, né? E até os dois diziam, o Sérgio não vai parar de falar, né? Olha só, essa foto aqui, na verdade, o padre Anísio já me disse que tem 2 flamenguistas e um vascaíno, né? 2 vascaínos, porque o pai era vascaíno, então nós tínhamos 2 na família, o pai e o Sérgio vascaíno, e eu e o Silvano flamenguista. E a mãe. E a mãe, como puxava o caçula, então foi flamenguista. Para dar 3-2. Né? Então, flamenguista, vascaíno e o pai vascaíno. Só para te dizer assim, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que escolher o Vasco, o Flamengo? Que graça tem numa família todo mundo torcer para o mesmo time? Não tem graça nenhuma. A graça maior era um torcer diferente. Quando um clube perdia, o outro já ligava ou entrava em contato, tirava... Até hoje, né? Ainda hoje tem? Ainda hoje. Como... Agora, tem uma coisa que é a unidade, né? Nós todos torcemos para o Joinville Sport Clube, que é o nosso time da nossa cidade, onde nós nascemos. Então, o que nos une é o Jack, né? Nós chamamos Jack, né? Mas o que nos desune, nesse caso, é quando joga Flamengo, quando joga Vasco. E hoje vocês estão levando a melhor, né? Hoje nós estamos levando a melhor. Já estivemos na pior, há tempos atrás, né? Mas como a vida é movimento, então a gente sempre... Interessante é que o pai, quando o Vasco ganhava do Flamengo, a gente ligava telefone fixo na época. A primeira coisa, e aí, não tem nenhuma novidade para mim? Tal, né? Já o sarro. E quando o Flamengo ganhava e ligava, quem atendia era a mãe, né? Porque o pai não pegava no telefone. Eli, você tem alguma pergunta aí? Tem, eu quero muito compartilhar aqui, olha, porque teve a participação do Maurici e ele falou assim, esses padres são os queridos, estou uma alegria assistir vocês. Eu e minha esposa, Surama, cantamos na missa de ordenação do padre Cildo e Sérgio, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville. Estão aqui acompanhando a programação, mas tem a pergunta aqui do Paulo, que eu achei muito interessante. O Paulo falou assim, cada um dos padres podem contar rapidamente aqui para a gente um fato que jamais esquecerão? Como padre, eu tenho vários fatos, né? Acho que para mim, assim, o primeiro gesto foi a primeira unção dos enfermos que eu fiz. Bacana. A primeira unção dos enfermos foi quando eu cheguei em casa como padre, estava lá dormindo, depois da ordenação, primeira missa, todo aquele movimento, né? Quando chegou uma mãe, né, desesperada lá em Navegantes, né, pedindo que eu soube que nós tínhamos aí o Sérgio ser ordenado padre, e que estava procurando um padre para fazer a unção do filho que
sofreu um acidente, estava muito mal no hospital. E naquele momento eu vi a mãe como aquela realidade de Maria, né? Quando vai ao encontro do seu filho para pedir, eles não têm mais vinho, né? Sim. E a mãe foi a intercessora daquela mãe. Então, o fato é grande, não quero discorrer, mas o fato foi esse. Eu fui até o hospital, quando nós rezávamos o Pai Nosso, ele, em coma, respondeu amém. Que bom. E a partir daquele momento, aquilo que parecia impossível, hoje está lá um pai de família com seus filhos e tudo mais. Então, para mim, marcou muito esse momento, a primeira unção. Que bom. Olha a imagem do seu pai ali no hospital. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa foto é 2 dias antes do falecimento dele. 2 dias antes. Fazer uma pergunta aqui que está aqui na minha ficha. O mais comilão. Quem que é o mais comilão dos 3? Olha, fica difícil. Eu acho que Os 3 são. Por etapas. Eu acho que os 3 aqui se igualam nesse ponto, né? Nesse ponto. Quando crianças, o Cildo era o mais... Mandava ver. Mandava. Ele era... Nós comíamos muito banana. Nós eu sempre digo que assim, nós era pobre e não sabia, né? Então, para nós, uma comida que a gente comia sempre era banana. Eu ia tem um lugar lá em Joinville, que agora não tem mais, que era o bananeiro lá, né? Então tinha as bananas despencadas, assim. A gente ia lá, pegava, comprava 5 kg de banana. Aqueles 5 kg de banana lá, em 2 dias, 3 dias, já acabava tudo. Já era. Porque era banana de manhã, à tarde e à noite, né? Padre Sérgio, seu hobby. Tem um hobby? O que o senhor gosta de fazer nas horas vagas, assim? Eu gosto de assistir filmes. Assistir filmes? Assim, gosto mesmo de ver filmes. Gosto muito de piscina, né? De água, cachoeira, bacana, natureza, água, praia, né? Que é a paisagens assim que me distrai bastante, que me faz descansar mesmo, né? Bacana. Então gosto mesmo, né? Nessa parte, né? De lazer mais de água. Até o meu mano sempre, quando vai em algum lugar, teve agora lá em Rondônia, ele já foi no lugar de água, já lembrou de nós, né? Já lembrou de mim que gosta muito de água. Então, não sei nadar. Se me jogar no mar, tem que me salvar. Eu tenho bastante perguntas aqui. E o hobby do senhor, Padre Silvano? Ultimamente, né? Depois daquela foto ali do Flamengo e do Vasco, então assistir um joguinho, né? Acompanhar o nosso Flamengo, dá gosto de acompanhar. Mas leitura, eu gosto de ler, né? E até por causa da função como padre hoje, como diretor da instituição São Luís, colégio e faculdade. Então, a leitura, sair um pouco, né, nos levar para um outro horizonte, sim, tirar um pouco da nova perspectiva e acompanhar esportes. Eu gosto de esportes. Eu acompanho, assim, gosto de acompanhar e sair um pouco daquilo que às vezes nos consome no dia a dia, né? Padre Cildo, tem um hobby? Eu da mesma forma, sigo essa questão do esporte, porque desde criança eu sempre gostei de futebol, sempre gostei, tanto que a primeira vocação, se você o que você queria ser quando crescesse, era ser jogador de futebol. Então, sempre gostei de futebol, no barrinho que nós tínhamos lá, sempre jogávamos lá, e hoje, até hoje, se tem um lugar assim, agora eu quero me distrair um pouco, gosto da água, como o Sérgio falou, mas uma coisa que eu gosto muito é de esporte e de futebol. Antigamente, os jovens entravam no seminário muito cedo, né? Deu tempo aqui, teve algum namorador entre os 3 ou não deu para chegar nessa fase, já foram para o seminário? Não, até porque a gente entrou cedo, né? Muito cedo, 14, né? Terminando, a gente dizia 8ª série, né? Então, não tivemos... Né? Quem é o mais caseiro aqui dos 3? Tem um que é mais caseiro, gosta de ficar em casa, gosta de sair, ou às vezes é uma fase? Assim, hoje a gente vive em função da nossa mãe, né? Eu acho que aqui nós, com esses problemas todos da mãe, Navegante se tornou o nosso ponto de encontro. Então, eu fico em Brusque de segunda a sexta-feira, nas funções, e sexta-noite eu já vou para ajudar o meu irmão lá no cuidado com a mãe. Fico lá sábado e domingo à noite eu volto para Brusque. Então, e nesse cuidado com a mãe, a gente fica muito em casa, né?
Sim. Agora, de saídas, até porque o Cildo é o superior provincial, ele tem que bastante saídas, bastante visitas às paróquias, aos colegas religiosos, né? Mas hoje, no momento, todos somos caseiros, vamos dizer assim, né? Quando procuramos estar ali junto com a nossa mãe. Tem uma coisa, William, que, como o Silvano fala, vocês viram que nós, entre nós, é Silvano, Sérgio, mas como o Silvano fala, nós somos muito unidos. Né? Tanto que a vinda nossa para cá, nós viemos juntos. Olha né? que bom. Sempre unidos, nós sempre fazemos as coisas juntos, nós nos programamos juntos, coisa de irmão mesmo. Né? Então, hoje, como o Silvano fala, é a mãe, nós estamos juntos com a realidade da mãe, então, a hora que eu tenho uma folga, eu vou lá para estar junto, a gente faz um movimento grande para não perder esse elo. Né? Não perder esse elo. Até mesmo assim, ó, às vezes as pessoas podem imaginar 3 padres, a casa dos padres deve ter o quarto do padre Silvano, o quarto do padre Cildo, o quarto do padre Sérgio, não tem nada disso. Desde que nós entramos no seminário, na nossa casa, na ida com os pais, na casa dos pais, nós temos as 3 camas no mesmo quarto. Mesma coisa. Né, e até mesmo depois de padre, a gente cultivou isso, né? Como o Cildo falou, essa unidade que nos faz perseverar muito, né? Então nós temos muito esta união. Isso é uma coisa, assim, um dom que a gente tem, que eu agradeço muito a Deus, a nossa unidade. E o mais bagunceiro? Deve rolar uma piada, as brincadeiras ali nos bastidores, a tiração de sarro ligada ao futebol, mas e o mais bagunceiro, assim? Tem um que é mais bagunceiro? Eu vejo assim, ou hoje, mais sarrista? Hoje o Cildo, ele não, eu digo assim, a mãe, né? Eu vejo pela própria mãe, e nós também percebemos, quando o Cildo está em casa, alegria completa, porque ele fala mais alto, ele brinca, ele dá as risadas, ele tem um dom, né? O Cildo tem um dom porque assim, ele não, por mais dificuldades que se passe, mas aquele momento que ele está junto, então a mãe sempre dizia, né, que quando o Cildo deixava de vir em casa por algum compromisso que tinha, que falta faz aquela risada, que falta faz aquela gargalhada, né? Então, nós todos brincamos, nós todos tiramos, mas creio que o Cildo seja aquele que desponta pelo próprio jeito de ser, né? E que nos completa. Então, a presença dele em casa sempre foi uma presença de que, vamos lá, vamos fazer, vamos estar rindo, piada, brincando, risada alta, então algo... E tem aquele assim que, não, se tivesse falado com ele, talvez ele teria retrucado, digamos assim, o mais briguento dos 3, ou uma situação que de repente eu vou te contar ficaria assim, calmo e o outro... Eu vou te contar assim, entre o mais velho e o mais novo, tem o do meio. O problema é o do meio. Tá? Porque tem muitos fatos na nossa infância, né, que o Cildo aprontava e quem levava ou era eu ou era o mais novo, né? Então, tem um fato comigo, que o Cildo jogava nesse campinho de futebol, o barrinho, nós jogávamos ali, e um belo dia ele se desentendeu com um dos nossos colegas e começou a brigar. Aí um vizinho passou e o pai estava lá no portão e disse, seu Cristóvão, o seu filho está brigando lá no campo. Só que nesse meio que o pai foi até o campo para puxar a nossa orelha de fato, dele, né? Já tinha parado a briga. Sim. Já tinha parado. E o que aconteceu? Nesse meio, eu e um colega meu fomos imitar os dois brigando. Eu fui imitar, ele e o outro também imitava. Tirar um sarro ali. Tirar um sarro dos dois brigando. Aí o que aconteceu? Nesse momento, o pai chega. O pai não pergunta quem estava brigando de nós 3. Ele viu eu, quem apanhou fui eu. E ele ficou quieto. E eles ficaram quietos e eu fui para casa com o pai, né? Apanhando do pai. Mas nós somos juntos, né? Sempre solidário. Solidário. Só que tem o... Aí eu fui para debaixo da cama, porque naquele tempo a cama era de mola, né? E fui chorar lá. Aí ele chegou de lá do campo, olhou, e eu estava lá debaixo chorando, ele disse assim, doeu? Valeu, mano. Obrigado. Do Cildo, a mãe tinha ganho até de uma afilhada dela, a Vera, que é muito presença lá com a mãe, né? Um abraço para a Vera, para a Márcia, e ela ganhou uma boneca, né? Uma estátua de gesso.
E lá em casa, como eu disse, dividido. O Sérgio limpava os banheiros, eu ficava com a mãe ali na cozinha, o xereta, e o Cildo passava e dava brilho na casa. Era cera, aquela cera de pasta, né, canarim, e passava, e depois que passava a cera, tinha que passar, né, não tinha enceradeira, tinha que dar o brilho, né, com o pano de lã. E daí o que a gente fazia? Um sentava na blusa velha, né, para dar o brilho, então, e o Cildo me puxava. E daqui a pouco, nisso, ele bateu e a imagem, ou a estátua, caiu. Aí quebrou. E quebrou. Aí ele disse, fica quieto, tal. Colocou em cima, tal. Que deu certo, colocou certinho. Colocou certinho e percebeu. foi. Aí, na segunda-feira, a mãe viu, foi pegar e estava quebrada. Eu estava na escola, ele estudava à tarde. E daqui a pouco a mãe disse assim, quem fez isso? Mãe, não queria falar, mãe, mas é o Silvano, mas ele não teve culpa, não teve nada, sem né? querer, mãe. Sem querer. E ele que tinha feito. Aí quando eu cheguei da escola, tranquilo, tananana, a mãe, e aí, como é que você está? Tô bem, mãe, então. Quem quebrou? Foi o Cildo? Além de quebrar, vem acusando o irmão. Aí, então, o do meio, ele fazia sempre Ô, Hélice, tem uma pergunta aí, né? Na verdade, eu tenho vários comentários aqui, porque a mãe de vocês ganhou aqui as redes sociais. Todo mundo se identificando muito com o testemunho da oração dela, pedindo a intercessão aí para que livrasse o pai de vocês do alcoolismo, né? E muita gente falando, sim, que ela teve muito exemplo de Santa Mônica, falando sobre a fé, da perseverança, da maravilha de não desistir do matrimônio, apesar das dificuldades. O pessoal falando que está pegando ela como exemplo para também vencer as dificuldades e permanecer unindo a família. E uma pergunta que acho que está bem respondida aqui, o pessoal está perguntando, tem mais irmãos? Mas as histórias já estão contando para a gente que não, que são somente os 3. Né? Só os três. Tem um fato da mãe que eu vivenciei. E o pai, então, ele fica um tempo fora de casa, uns 10, 15 dias, e até eu e minha mãe dormíamos na casa do nosso vizinho, a dona Catarina, né, que a gente tem muita saudade dessa família, nossos vizinhos ali de rua, e a gente dormiu porque o pai ficou uns 15 dias. Depois o pai voltou, determinado a querer voltar. E a minha mãe disse assim, claro que tu podes voltar. E aí, só que com uma condição, a minha mãe falou, ou a família ou a bebida. Você tem que fazer uma escolha. E meu pai disse assim, mas por que isso agora? Eu lembro bem lá na cozinha, eu amarrando minha conga para ir para o colégio. E ela disse, porque eu me acostumei a ficar sem você. E isso para o meu pai foi tão forte, essa frase, que daí desenrolou. E ele então fez todo o processo junto ao AA, né, que a gente é muito grato a essa instituição. E depois, a minha mãe, veja, ela se dedicou tanto aos filhos, tanto ao esposo, porque a vida dela, eu acho que muitos que estão nos assistindo no momento, quando a gente tem um problema com alguém em casa, a gente esquece da gente e vive em função do problema. E minha mãe vivia em função dos problemas do meu pai, no cuidado com os filhos. E quando os filhos estavam encaminhados, o esposo para de beber, a vida coloca um espelho na gente, e ela se depara com ela e ela percebe que ela esqueceu dela. E aí entra a depressão. E aí a minha mãe tem uma depressão. Em 87, o meu pai se aposenta, né? E eu lembro bem quando ele chegou 3 horas da tarde, e a minha mãe deitada, que realmente a depressão prostrou ela, né? Meu pai deitou do lado dela e a minha mãe disse, por quê? O que está fazendo aqui? Ela disse, não, deitar. Né? Mas por quê? Não, estou aposentado agora, está tranquilo. E daí a minha mãe olhou, mas por que isso? E o meu pai, eu assisti pessoalmente a maior declaração de amor do meu pai para minha mãe. Ele disse assim, por 25 anos você aturou um bêbado. Por 25 anos você me deu banho. Por 25 anos você dormiu com um bêbado. Por 25 anos... E ele foi elencando tudo que a minha mãe fez por ele. Então, agora eu quero retribuir. Olha que e por isso eu vou ficar aqui. Se você ficar aqui, eu fico.
A mãe não demorou 3 dias, já levantou, até a gente brincava com a mãe. Quando a mãe imaginou, meu Deus, 24 anos, deitado aqui do lado, eu vou levantar rápido, né? Mas, só para dizer assim, essa fé da minha mãe é uma fé realmente... E depois voltou o contrário. Daí veio o protagonismo do meu pai. Porque daí o meu pai realmente que cuidou da minha mãe. Que bacana, gente. Olha, eu preciso dar um intervalo. Nós vamos dar um breve intervalo. E a gente volta para o último bloco, tá? É bem rápido. Voltamos já. A história da libertação do povo de Deus está repleta de dificuldades, mas também de esperança. No 2º capítulo da minissérie A Bíblia, você vai ver como Deus se manifestou a Moisés. Eu vi a miséria do meu povo. Eu vou enviá-lo até o faraó para tirá-los do Egito. Começa a se cumprir a aliança entre Deus e seu povo. Vamos cumprir a aliança de Abraão com Deus. Vamos morar na terra prometida, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas. 2º episódio da minissérie A Bíblia, domingo, dia 19 de setembro, às 10 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. Verde simboliza a esperança. Esperança de que a vida pode continuar. Fale com sua família, doe órgãos. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Ei, você aí que está acima do peso, a Flora Vita trouxe um recado para você. Você ainda sente que nada lhe cai bem? Nenhuma roupa parece ter sido feita para você? Cada ano que passa, precisa comprar roupas cada vez maiores. Fique mais disposto, sinta-se cada dia melhor. Você pode se você quiser. Acredite, o ActiNutri é o emagrecedor mais potente que existe no mercado. E diferente dos demais, é um produto seguro, aprovado pelos órgãos reguladores. Seus 8 componentes naturais, além de reduzir a sua vontade de comer em excesso, ainda vão ajudar na melhora do seu trânsito intestinal, fazendo você eliminar peso e gorduras naturalmente. Ligue agora para o telefone que está na sua tela ou aponte o celular para o QR Code e adquira um imbatível ActiNutri com frete grátis e parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões. Próxima segunda, a Noite de Louvor será muito especial dentro da programação da Festa de Jesus das Santas Chagas. Na série A Palavra que Conforta, vamos refletir sobre o que Jesus disse a São Tomé. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Pregação e adoração com o padre Christian Shankar. Oração com Silvia Novadsky e irmã Valéria Leal. Louvor com Marcos Vinícius. É Festa das Santas Chagas e você vai receber muitas bênçãos na Noite de Louvor. Participação aberta ao público com inscrição pelo Call Center. Próxima segunda. A Noite de Louvor será muito especial dentro da programação da Festa de Jesus das Santas Chagas. Estamos de volta, programa Conversa de Padre. Daqui a pouco, Santa Missa, direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Faça seu pedido de oração e às 19 horas vem voz, evangelização e música. Mas eu gostaria de convidar vocês 3 agora para nós acompanharmos esse vídeo, esse momento tão esperado do nosso programa. Roda o VT. Há mais de 30 anos que eu tive a oportunidade de conhecer vocês e conhecer a sua família. Vocês abriram a porta da sua vida e eu entrei e participei dela. Um abraço apertado e fraterno. Esses 3 irmãos eu conheço muito bem, porque afinal estivemos juntos durante a formação por bastante tempo e já naquele tempo nos
espantava e nos fazia admirar o fato de 3 irmãos, os 3 únicos filhos, decidirem ingressar-se na igreja no seguimento de Jesus. Sempre foi para nós um motivo de admiração. E hoje, mais do que nunca, queridos Cildo, Serginho e Silvano, quero agradecer vocês, porque vocês perseveraram e estão perseverando e prestando um grande serviço à província e à congregação. Eu sempre me encantei muito de ver como vocês conseguiram, na vida toda, administrar vida de consagrado, de sacerdote e a vida familiar. Já nos conhecemos faz um bom tempo, desde o noviciado de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela amizade e pela confiança. A Deus pela oportunidade de ter cruzado pelos vossos caminhos e hoje tê-los como amigos. Minha gratidão a Deus por tê-los conhecido e minha gratidão por ter permitido que eu pudesse estar ao lado de todos os 3 na formação escolar e na formação pessoal. Vocês, na nossa vida, são pessoas muito importantes. Vocês, assim, para nós são exemplos, né? Sou muito grata de ter conhecido vocês. A nossa comunidade até hoje conta a história, né, da família, que os 3 irmãos ficaram padres. Nós queremos dizer que vocês nos evangelizam com sua alegria, com sua simplicidade, até no seu silêncio vocês nos evangelizam. Também gostaria de dizer que vocês são exemplo de evangelização e de fé da nossa família. Em nome do meu pai, Oslimira, e da nossa família, nós gostaríamos de expressar nossa admiração e carinho aos 3 meninos do Guanabara. Temos o privilégio de acompanhar o crescimento de cada um e dividir com eles momentos de alegria e tristeza. É um prazer estar participando desta homenagem a estes 3 padres, Sérgio, Cildo e o Silvano. E muito grato por ter estas amizades deles desde a nossa infância. Uma infância muito saudável, onde a gente brincava e brigava ao mesmo tempo, sorria e chorava, e às vezes trabalhava quando precisava, e nos divertíamos muito. Que honra poder participar de tão rico programa para falar de 3 tão ricas pessoas, nossos eternos meninos do Guanabara. É claro que o Cildo também respondeu o chamado, mas a caminhada exemplar do Sérgio, por certo, também o motivou para ir para o seminário. E para a alegria dos seus pais, da catequista Dona Selma e de toda a comunidade, os 2 foram ordenados no mesmo dia na matriz do Sagrado Coração de Jesus. Que dia inesquecível! E quis Deus que o seu Cristóvão e a Dona Inês não tivessem uma nora, e chamou também o Padre Silvano. E ele respondeu sim, eis-me aqui. No dia do nosso casamento, estavam vocês 3 presentes lá, celebrando, né, a cerimônia do nosso casamento. E junto nesse dia, meu pai e minha mãe estavam celebrando também 25 anos de casado. Tá? Então a gente está passando aqui para deixar essa mensagem para vocês e dizer que amamos muito vocês. Estamos aqui representando as irmãs Regis. Crescemos no ambiente de oração e o pai e a mãe queriam tanto ter um filho sacerdote. E Deus deu esse presente, vocês são os nossos irmãos do coração. E nós só temos que agradecer, porque em muitos momentos a nossa família, vocês estiveram presentes. Então queremos dizer, contem sempre com a nossa oração, com a nossa unidade. 3 pessoas que nós aprendemos a amar e a conhecer. Queremos agradecer a Deus por sermos tão abençoados e agraciados em poder viver com vocês. A família Medeiros hoje está reunida para dizer para vocês o quanto amamos. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por nós. Muito obrigada. Era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, chupava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Ave Maria, Mãe de Jesus.
família Medeiros já fez um vídeo para os padres, né? Agradecendo a eles o quão eles são importantes em nossas vidas. Mas eu queria, na verdade, que o Padre Silvano contasse uma historinha para vocês de como que foi ele num parque aquático de pijama. Olha, gente, emocionante, né? Nós estamos indo para o final do programa, não sei se vai dar para vocês discorrerem de todas as homenagens, mas gostaria que cada um de vocês fizesse um breve comentário sobre o vídeo e de forma bem breve o senhor contasse também essa história do pijama, por favor. Bom, são pessoas que fizeram parte da nossa vida e de nossa história, que nos emociona e que são a nossa fortaleza, né? São pessoas que acreditaram, apostaram, rezaram, e ao vê-los faz com que a gente possa se renovar ainda mais e sentir o quanto nós temos pessoas orando pela gente, acreditando Bacana. No trabalho da gente. Isso vale a pena. Eu só tenho que agradecer, né? Todas essas pessoas, e tem muitas outras, né? Que fazem parte do nosso Rosarinho. Eu gostaria de lembrar, eu disse sempre o Rosarinho, porque a nossa comunidade Nossa Senhora do Rosário, eu apelidei o Rosarinho pela dimensão de carinho, né? Toda o Guanabara, toda a dimensão de família, a nossa presença ali, representada também pelo PR, Juliana, todas as pessoas, vocacionalmente falando, eu sempre digo que a maior dificuldade que um seminarista tem é no início da sua caminhada. E essas pessoas representam, né, a participação delas no nosso início de caminhada. Então, um beijo a cada um. Bacana. No coração. Padre Silvano. Me emociona porque eu tenho uma convicção. Acreditar num padre, quando ele já é padre, é muito fácil. Sim. Acreditar em meninos lá, da simplicidade, que vendiam picolé, que juntavam lata, acreditar em meninos que não tinham, né, uma participação, era uma comunidade mais de periferia. Ali sim, por isso nos emociona, porque esses que estiveram ali são aqueles que fizeram vaquinha, que fizeram bingo, que ajudaram roupas, etc. Do pijama, que eu ganhei na ordenação uma roupa bonita, né, com uma malha gelada, né, uma malha geladinha. E a lua de mel da minha ordenação foi com a família, e nós fomos no parque aquático. E lá eu disse, hoje é o dia de experimentar essa roupa nova. E coloquei a roupa e fui para a piscina do parque aquático. Bacana. E daí mandei a foto para quem me deu, disse, olha, obrigado, ficou. E quando a pessoa, que é a Ana, disse assim, padre, isso é um pijama? O senhor está de pijama no parque aquático. Gente, o papo está bom, mas o programa está indo para o final. Eu tenho que o senhor possa dar o recado aqui sobre a questão do encontro vocacional. Isso. Eu gostaria de dizer, tudo é bonito, somos 3 irmãos padres, mas a igreja precisa de sacerdote. E é você que assistiu, você jovem, que sente no despertar vocacional na sua vida, o convite, venha participar conosco, o encontro vocacional no nosso seminário de Rio Negrinho, Santa Catarina, dia 24 de outubro, de 14 a 17 anos, também dia 31 de outubro, aqueles que têm mais de 18 anos. Entre em contato com o nosso seminário, 47 é o código, 996 repito de novo, 996 17 0058, 996 17 0058, venha participar, liga lá, Padre Moisés é o padre responsável pela nossa formação, que vai te acolher. Bacana, gente, o programa foi fantástico. Fantástico, eu me emocionei aqui e de fato vocês 3, vocês são um presente para a comunidade, para a cidade de vocês e com certeza para a igreja. Obrigado, Padre Sérgio, Padre Cildo, Padre Silvano. Vamos ficando por aqui, vamos ficar com aquele gostinho de quero mais. Tem a missa agora aqui no santuário às 19 horas. Vem, voz, evangelização e música. Grande abraço, juntos evangelizamos.